Bom dia a todos e a todas. Vamos iniciar aqui a nossa reunião. Essa reunião é da Comissão Especial de Inquérito, constituída pela Portaria 26633 de 2025. Temos aqui quórum para iniciarmos a nossa reunião de hoje. Registro as presenças do vereador Lauri Rocha, que está aqui à minha esquerda, companheiro Lauri, nosso relator, vereador Gilvan Passos, vereador Danilo Gomes, vereador Geleia Protetor, vereador Carlos Veloso, vereador Joseval Queiroz, vereador Guto Tavares, vereador Geraldo Celestino, vereador Biriba. Ausente, por enquanto, apenas o vereador Lamé, mas temos quórum para poder abrir aqui os nossos trabalhos. Peço aos vereadores presentes que assinem a lista de presença está circulando aí. Registro também a presença do vereador Dr. Laércio Sandes, nosso presidente da Comissão de Justiça dessa casa e redação. Vamos iniciar hoje, conforme já aprovado um calendário de oitivas aqui, nós temos já marcado no dia de hoje, já tínhamos avisado e aprovado na reunião anterior, a presença do senhor Jair Alexandre Gonçalves, que nós vamos ouvi-lo. O senhor Jair está aí, peço para sentar aqui ao meu lado, para que a gente possa iniciar. Tudo bem? Seja bem-vindo a essa casa, fique à vontade, o que tiver dúvida pode perguntar, se alguma pergunta ficar não clara do ponto de vista da indagação, pode também pedir àquele que pergunta, ao vereador ou vereadora, que refaça de novo. Inicialmente, eu gostaria que o senhor se apresentasse, qual a função que o senhor ocupava, descrevesse a função que ocupava até dezembro de 2024, qual a secretaria e qual era o seu chefe imediato. Bom dia a todos. Tá ligado. Agradecendo aqui o convite, né, para prestar esclarecimentos, é sempre assim, um prazer, né, na Casa de Leis aqui, a gente colaborar com a prerrogativa da Câmara de Fiscalização, né, dos atos públicos. Bom, eu sou sociólogo de formação, né, minha formação é pela Universidade de São Paulo, ingressei na Prefeitura de Guarulhos aqui em 96, último ano da gestão Papoto, né, então há 29 anos praticamente aqui na Prefeitura, ingressei primeiro na Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, lá permaneci 22 anos, né, cheguei ao cargo até de diretor de Departamento de Trânsito. Depois, em 2018, fui para a Secretaria de Serviços Públicos, fiquei um ano lá, assessorando o gabinete do secretário. Depois, desde 2019 até o presente momento, estou na Secretaria de Governo. Na Secretaria de Governo, permaneci como diretor até 2023, Departamento de Relações Federativas Internacionais, né? E de 2023 a 2024 iniciei uma transição, né, com essa gestão do contrato da CAF, né, junto à atual diretora, que permanece lá também de carreira, né, e eu permaneço lá como apoio, né, à secretaria, ao departamento. E em 2024 não tinha cargo assim de confiança, só o meu cargo mesmo de carreira, né, e me reportava ao secretário de governo. Secretário americano. O senhor não foi o coordenador ou não estava coordenando nenhuma ação de uma unidade de controle, de fiscalização de contratos? Sim. No âmbito do meu trabalho junto à gestão desse contrato da CAF, foi criado um grupo de trabalho intersecretarial, né, com representantes de várias secretarias afetas ao programa do Baquirivu, e ficava sob a minha coordenação
desse grupo de trabalho, nos reuníamos sempre às terças-feiras, fazendo um balanço do programa, e meu papel principal era ser um ponto focal do Banco CAF junto à prefeitura, né, para otimizar os trabalhos. O Banco CAF tem essa prerrogativa, esse habitual, né, de todos os contratos de empréstimo junto aos municípios, pedir que se estabeleça uma unidade de interlocução com o banco para que ele tenha facilidade de trânsito das informações. Perfeito. E essas reuniões que aconteciam semanalmente, participavam secretários municipais? Eventualmente, sim, mas como eles tinham indicado servidores de suas pastas para representá-los, então todo o fluxo de informação, basicamente, era via esses servidores. Né? Mas, eventualmente, algum secretário em especial? Quais secretários? O ex-secretário de Desenvolvimento e Ciência Social participava mais ativamente. Quem que era o nome dele? Fábio Cavalcante, né? Eventualmente, o secretário da Justiça, Arthur Trevisan, participava. O secretário de Obras, Caroli, eventualmente, né? Eu acho que ele participou de uma ou duas reuniões somente, né? Mas ele delegava a participação aos seus funcionários. O secretário de governo não participava? Muito eventualmente, porque problemas variados de agenda. Mas, né, participava eventualmente? Eventualmente. Mas a agenda dele realmente era muito corrida, ele dividia a agenda até com o prefeito, né? Então ficava difícil para ele participar. Onde aconteciam essas reuniões? Na sala de reuniões da Secretaria de Governo. Perfeito. Eu vou abrir aqui, depois dessa breve fala aqui, eu vou abrir para que os vereadores possam fazer pergunta. Vereador Lauri? Bom dia a todos, quem nos assiste em casa e aqui os presentes. E vou chamá-lo de Jair, com tranquilidade. Jair, eu gostaria esmiuçar um pouco, eu gostaria que você me passasse para a gente aqui da comissão exatamente o que era esse grupo de trabalho, se vocês faziam a conferência das medições, se você acompanhava as medições, se você passava essa informação adiante para fazer-se os pagamentos dessas medições. Com relação ao transporte de material que era retirado, se vocês acompanhavam o destino final, se tinha certeza que o material chegava no destino, eu sei que tem o CTR, se era você o responsável de acompanhar tudo isso, se tinha mais alguém, lógico que eu sei que são muitas pessoas, mas se no final você é quem apurava por esse grupo para poder autorizar os pagamentos e a verificação do material que era coletado e entregue, e especificamente como a reunião era na Secretaria de Governo, se você passava essas informações para quem, depois que era feito? Passava para o secretário de Governo, que passava para Finanças pagar? Eu queria entender exatamente, assim, na prática, como que funcionava essa rotina e essa rota de serviço. Bom, primeiramente é preciso fazer uma distinção conceitual entre desembolso, que são as parcelas que o banco manda para o município dos empréstimos, e fluxo de pagamento. Então, a UGP, que eu coordenava, se atinha ao trâmite de desembolso e prestação de contas daquilo que o banco mandava junto ao banco, né? Então, a UGP não entrava no fluxo de pagamentos a fornecedores contratados. A Secretaria de Governo, como um todo, não entrava nesse fluxo. O que acontecia é que as medições, basicamente 90% das medições era da Secretaria de Obras, né, que é a pasta que detém todas as dotações orçamentárias do programa, estão em obras, né, não está em governo, não está na Secretaria do Meio Ambiente, nem em outra pasta, todas as dotações estão em obras. Então, ficava a cargo dos gestores e fiscais do contrato fazer o ateste das notas fiscais, né? A partir do momento que o gestor e o fiscal são servidores atestam essas notas, elas ganham fé pública. Então, assim, eles estão atestando que aquele serviço foi prestado de acordo com o que reza o contrato, né? A partir do momento que eram atestadas, o secretário da pasta, que é o ordenador de despesa, autorizava, junto à Fazenda, o pagamento,
E aí entrava no fluxo de pagamento da Secretaria da Fazenda, né, que tem ordem cronológica, tem uma série de trâmites, né? E, inicialmente, era feito o pagamento, era publicado no Diário Oficial esse pagamento, e até então a Secretaria de Governo não entra nesse trâmite. A Secretaria de Governo depois reúne o que foi pago para fazer a prestação de contas ao banco. Então, a partir de cada desembolso, a Prefeitura tem 180 dias para fazer a comprovação desses gastos junto ao banco. Então, só a partir desse momento, chegando próximo a esse prazo, que a gente reunia essa documentação e mandava para o banco. Então, eu tenho a satisfação de falar que o banco não rejeitou nenhuma conta até hoje, dentro da minha gestão lá. Então, todas foram consideradas satisfatórias. E, além disso, mesmo depois que o banco dava o ok com relação à prestação de contas, havia uma auditoria, ainda há, né, uma auditoria contratada, que ela faz a auditoria das contas do exercício anterior. Então, ela tem até 6 meses para fazer do exercício atual para fazer a auditoria do exercício anterior. E também não foi nenhum dos relatórios dessa auditoria, desde que ela foi instalada, ela apresentou nenhuma ressalva quanto à destinação dos recursos, né? Então, quanto a isso, acho que está esclarecido. Com relação ao destino de materiais retirados do rio, da mesma maneira, competir a fiscalização do contrato, né, toda a requisição documental quanto à destinação desses resíduos, né, e o que a Secretaria de Governo tem é só os aterros que foram elencados para a destinação desses resíduos, né, e a comprovação mediante o CTR, né. Minúcias quanto ao procedimento de fiscalização, acho que tem que ser tirado com os gestores fiscais do contrato e a supervisora contratada, né, que é a ECR, que ela tinha essa atribuição também de dar apoio à fiscalização da Secretaria de Obras. Só uma perguntinha rápida, é o seguinte: vocês lá, então, vocês na prática, vocês solicitavam ao banco a devolução do que foi pago aos fornecedores, porque o empréstimo era feito pela Caixa, ela mandava o valor para vocês, que vocês comprovavam o trabalho que foi feito. Você sabe me dizer se tem algum órgão, se era a secretaria, que acompanhava exatamente o que foi gasto com a quantidade, a obra em si? Por exemplo, nós sabemos que foi pago 90% de uma etapa, 80% de uma outra e 60% de uma outra. Quem que fazia esse acompanhamento? Porque eu queria saber o seguinte: o que foi pago com o que foi concluído, se vocês participavam dessa conferência, porque eu estou fazendo uma casa, paguei 90, estou na fundação, tem alguma coisa que está errada. Eu queria saber, porque hoje a gente nota que falta muito da obra e praticamente, bons trechos praticamente foram pagos e, segundo as informações que a gente tem, já foi liquidado. Isso aí era vocês que faziam também ou não, quando vocês solicitavam aos provedores lá a devolução ou o valor do empréstimo? Então, não havia devolução, né? A Prefeitura comprovava a necessidade desse aporte para um cronograma futuro de tarefas com respeito aos contratos. Então, a Secretaria de Obras, com apoio da ECR, fazia esse cronograma, falando, daqui a 6 meses estão previstas tais intervenções e elas estão orçadas estimativamente em tanto. Então, a gente mandava isso para o banco, solicitava o desembolso com base nessa informação. Coisa futura. E aí, depois, retroativamente, com relação aos pagamentos já efetuados, nós reuníamos essa documentação e prestávamos conta ao banco daquilo que a gente pediu, né? Então, nessa questão aí, que eu digo que toda a prestação de conta foi aprovada pelo banco. Não teve nenhuma ressalva, não tem nada que tenha chamado a minha atenção como um ponto de alerta a ser verificado. Então, entendi. Para deixar bem claro, então, na verdade, vocês faziam uma previsão que ia acontecer daqui 6 meses, solicitava o valor, sim, acreditando que ia cumprir aquela etapa, e depois vocês comprovavam o investimento. Então, na verdade, não é que já paga, você só solicitava o que já tinha sido feito.
Vocês faziam previsões para frente para solicitar a Sim. entrada do valor. E o banco tinha liberdade de recusar ou diminuir esse valor se achasse necessário. Eu acho que nós já adiantamos, então, uns 5 anos aí, porque já acabou o dinheiro. Perfeito. Nós temos aqui para falar o vereador Guto Tavares. Tem a palavra, vereador? Para que fique mais célere, eu não falei no começo, eu estou estabelecendo esse diálogo de pergunta e resposta já direto, para não ter que passar por essa presidência e a gente demorar mais ainda. Registrar a presença do vereador Joseval Queiroz. Bom dia, colegas vereadores, todos que estão acompanhando aqui essa reunião. Bom dia, nosso convidado. Sinta-se à vontade, sinta-se bem-vindo aqui à Câmara Municipal. Obrigado. Na condição de convidado. Eu queria saber, por que, na sua visão, por que a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social participava dessas reuniões e também a Secretaria de Justiça com o Ayrton Trevisan? Tá desligado. Onde que liga? Tá ligado? Então, estão vendo? Então, ordinariamente, essas secretarias também tinham membros designados, né? Eventualmente, eles participavam em questões cruciais, como, por exemplo, implantação do plano de comunicação junto à comunidade, onde eles precisariam sensibilizar seus servidores para que aquele plano de comunicação junto à comunidade fosse implementado da melhor forma possível. Então, eles estavam lá mais para reduzir burocracia, reduzir trâmite, tentar agilizar todo o processo, conhecer a dinâmica do processo, né? Então, o que acontece? Na área de interferência das obras, tem algumas ocupações irregulares, né? Moradias em áreas de risco, né? Áreas não permitidas, são de preservação permanente, né? E o contrato da CAF reza que, antes de qualquer intervenção, tem que ser comprovada a liberação dessa área para que não haja sinistros, né? Incidentes com relação à segurança, né? Então, a Prefeitura teve, por exigência da CAF, que elaborar um plano de reassentamento involuntário, cumprindo várias etapas aí. Comunicação social, adesão ao auxílio moradia, né? Aluguel social, sensibilização para a retirada dessas famílias e desfazimento dessas moradias para que a obra possa avançar. Então, nesse sentido aí, eu acho que durante o último levantamento, acho que eram 182 famílias implicadas, se eu não me engano. E eu acho que mais de 90% já tinha aderido. Acho que 134 moradias já tinham sido desfeitas. Então, esse plano foi assim, implementado com sucesso, né? Inclusive, a CAF fez uma reunião em Brasília, esse caso foi apontado como um caso de sucesso, de remoção, sem tumultos, né? sem revolta popular, porque existe um plano de comunicação junto àquela comunidade, tanto do Jardim Novo Portugal quanto do Jardim Presidente Dutra, no sentido de que será dada uma contrapartida a elas, né, das pessoas que aderirem a uma moradia popular, né? Está prevista no programa. Empresas terceirizadas ou outros terceiros interessados na obra participavam dessas reuniões, não? Era mais só servidor público mesmo? Participavam, além dos servidores designados, representantes da empresa ECR, Supervisão Ambiental, Técnica e Social, né? Que é a que atuava mais em campo nessa questão de implementação desse plano de reassentamento, comunicação social, né? E educação ambiental também. E a empresa Singular, que é de apoio ao gerenciamento, que a empresa Singular tinha por objetivo consolidar todas as informações do programa, né, para, em apoio ao UGP, formatar relatórios gerenciais obrigatórios para a CAF. Certo. Para concluir, você ia a campo também para acompanhar a obra nos trechos 1, 2 e 3, ou o seu papel era mais administrativo mesmo? Eu ia mais com frequência durante as missões da CAF. Então, uma frequência semestral aí, a CAF vinha fazer uma visita com o seu corpo técnico às obras. E ficava o dia todo fazendo inspeção, perícia das obras, né?
e solicitava uma série de documentos para análise em loco, né? Então, durante essas missões, que eram de frequência semestral, eu, além de mim, todo o corpo dessa UGP, mais os secretários envolvidos eram chamados para acompanhar essa missão, que tinha também, não era um dia, eram 2 ou 3 dias. E, geralmente, o prefeito fazia a abertura, ou o secretário americano fazia a abertura desses trabalhos. Também tinha uma reunião interna, né, com análise dos relatórios, várias apresentações das pastas envolvidas, e havia o fechamento, onde a CAF passava o que ela sentiu em campo ao prefeito ou ao secretário americano, dependendo da agenda, né? Obrigado. Nada. Com a palavra, vereador Biriba. Tem a palavra, vereador Biriba, por favor. Bom dia, Jair. Bom dia. Está ouvindo aí? Então, a nossa maior preocupação, como você falou, e é de outros nossos colegas, você tinha conhecimento na questão dos resíduos, de quantos caminhões saíam por dia daquele local, mais ou menos? Acompanhamento preciso disso, porque assim, é uma obrigação dos consórcios para o atendimento do licenciamento ambiental. Então, isso aí é de praxe que eles têm que atender. Isso não implicava na questão da prestação de contas que eu fazia, nem do pedido de desembolso do banco. Mas, por informações que a gente acaba sabendo, eu não sei o número de caminhões, mas assim, o volume médio de resíduos retirados girava mensalmente em torno de 20 mil a 25 mil metros cúbicos, né, de resíduos retirados. Isso na média, né? Tinha mês que era mais, tinha mês que era menos. Então estou colocando um número que não é preciso, mas é aproximado do que era retirado de lá. É porque o que nos assusta, o que acontece? O aterro que foi destinado ao material contaminado, assim se fala, Barueri, região de Carapicuíba. Eu tenho um parente de Carapicuíba. Um dia comum para nós deslocarmos a Carapicuíba é 1 hora e 15 minutos. Vamos colocar um caminhão carregado, né, para se deslocar de Guarulhos para aquela região. No mínimo 2 horas para chegar até lá, no mínimo. Marginal, tudo mais. Então, é isso que causa estranheza, porque diz que a nota é pela CETESB, assinada, tudo mais. Poderia existir algum desvio nesse caminho, porque não tem como vários caminhões saírem da cidade de Guarulhos, deslocar para Carapicuíba, que é uma região longínqua, vamos falar, e descartar esse material para aquela região. É isso que nos causa estranheza e medo. Medo por quê? Porque está jogando aterro clandestinamente na nossa cidade e as nossas crianças vão pagar um preço muito alto em anos próximos que estão por vir. Salvo engano, eu acho que nos autos aqui da comissão, nos documentos que requisitou, eu acho que tem a documentação de comprovação do recebimento desses resíduos pelos aterros, né? Tem essa documentação de que o caminhão chegou lá e descarregou. E o tipo de resíduo, né? Então, acho que cabe à comissão, só com ativo de sugestão, fazer a confrontação dessa documentação com algum responsável de aterro, se for o caso, se ele tiver algum esclarecimento a fazer, né? Mas, assim, agora, fora isso, me parece que a fiscalização, o ESR, tinha alguns fiscais que pontualmente acompanhavam esse trajeto. Agora, assim, se o senhor for pensar no critério de razoabilidade, acho que é impossível acompanhar todas as viagens, acho que não tem pessoal suficiente para fazer isso. Só se você implantasse GPS em todos os caminhões, eu acho que o custo do contrato ia subir muito, podia até ser alvo de auditoria do Tribunal de Contas por questão de competitividade, de contrato, essas coisas, né? Eu acho que, desconheço se tem algum município que aplica GPS em todos os caminhões para fazer esse monitoramento, né? Me foge, assim, o conhecimento. Obrigado, mas seria uma boa ideia, pelo menos em materiais contaminados. É uma ideia boa. Deveria ter, deve ter, né? Deve ter, porque a distância e o tipo de material que está carregando. É lógico, se é um material seco que não está causando dano nenhum, a gente sabe que tem locais mais próximos. Mas materiais como esse, a gente sabe que pode causar um dano muito grande. Obrigado, viu, Jair? Nada. Obrigado, vereador Biriba. Com a palavra, vereador Geleia, protetor. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, senhor Jair. Bom dia. Prazer enorme
receber Vossa Excelência aqui nessa casa. Senhor Jair, você me falou 25 metros cúbicos, isso dá equivalente 25 mil metros cúbicos. Isso dá equivalente a quantos caminhões? Que eu sou leigo nisso, só para... Então, por aí, né? Viagens, na verdade, né? 2.000 viagens. Por aí. Por mês? Então, dá 2.000 caminhões mês. Então, se a gente for multiplicar esses... Há uma estranheza, né? Com certeza o que o Biriba falou, não consigo entender, né, como que o caminhão foi parar em Barueri, em Carapicuíba. É uma distância muito grande. Se botar fora, lá eu vou te falar. Estranheza maior, senhor Jair, eu sei que não... Alguém da Secretaria do Meio Ambiente acompanhava isso também? Você sabe responder? Olha, o licenciamento é feito pela CETESB nesse caso, né? Porque é um rio intermunicipal. Então, Certo. eles têm fiscalização de campo, que é uma fiscalização assim que não se sabe o horário, não se sabe o dia, não se sabe a hora que eles vão chegar, né? CETESB. Com relação ao licenciamento de algumas intervenções municipais, aí é a Secretaria de Meio Ambiente, mas são obras que são restritas ao município, né? Então, esses caminhões, em tese, quem teria que fiscalizar seria a CETESB. Prerrogativa inicial da CETESB. Inclusive, no licenciamento consta as destinações, né? Só pode ser destinado para aterro licenciado pela CETESB, né? Para aquele tipo de resíduo. Então, eu desconheço se mais próximo haveria essa possibilidade de ter outro aterro mais próximo. Eu sei que tem em Suzano também, né? Em Itaquá, né? Então, não é só em Carapicuíba, né? Tem outros aterros. Então, tá bom, senhor Jair. Só concluir só. Mesmo sendo Itaquá, a gente sabe que é vizinha, mas o trânsito é dificultoso para chegar até lá. Suzano, vizinho, o trânsito é dificultoso para chegar até lá. O horário, basicamente, pode bater igual, como for chegar em Carapicuíba também. Só para complementar. Vereador Biriba concluiu. Vereador Geré concluiu. Quer completar? Por favor. Senhor Jair, nessas reuniões que Vossa Excelência sempre fez, alguma vez o prefeito Guti participou de uma delas? Salvo engano, não, mas ele às vezes requisitava uma reunião no seu gabinete. Mas Pra com a alguns presença de Vossa Excelência? Eu acho que aconteceu uma ou duas vezes. E a Vossa Excelência lembra qual foi o assunto? Um assunto foi uma questão de contrapartida, porque a prefeitura se obriga, nesse contrato, a arcar com 20% de contrapartida no contrato. Acontece que esses 20% de contrapartida, a prefeitura não demonstra como ela quer. Ela demonstra de acordo com o que está no contrato. Então, o que o contrato reza? Quando você atingir 30% de desembolso pelo banco, então 30% do valor de empréstimo que o banco mandou, você tem que comprovar 30% de contrapartida municipal. Isso é uma barreira, senão não desembolsa mais e a obra para, né? Atingiu 60% de desembolso do banco, também tem que mostrar 60% de contrapartida municipal. Se não demonstrar, fica congelado até conseguir demonstrar. Aí para o desembolso. E até 90%. Então, tem essas datas limites. Quando chegou no limite de 30%, a prefeitura estava com dificuldades de demonstrar esse par e passo, como é chamado. E o secretário Caroni estava preocupado com isso, porque a Secretaria de Obras não tinha conseguido ainda estabelecer isso. E a questão do terreno do Ponte Alta, que a prefeitura apresentaria como contrapartida para a construção das moradias, ainda não estava solucionada, faltava matrícula, que hoje já há essa matrícula, né, junto ao cartório, mas na época não havia e estava retardando um pouco.
Então, o prefeito Guti chamou essa reunião para tentar equalizar qual que seria a melhor maneira de tentar resolver isso, né? O secretário Carono tinha uma tese de que o contrato permite de que você comprove contrapartidas com obras não contratadas pelo programa, mas que poderiam estar na zona de influência ou fossem contribuintes ao programa, né? E a CAF poderia rejeitar ou aprovar isso. E eu era um pouco reticente quanto a isso, né? É a minha posição. Então, deixei isso marcado junto ao prefeito, só que ele pediu para o Carone tentar essa comprovação. Infelizmente, o banco não aceitou, né, a comprovação, e eu tive que pleitear junto ao banco uma prorrogação de prazo para essa demonstração. Felizmente, o banco aceitou, né, os meus argumentos. E, posteriormente, a gente conseguiu, com o terreno, com a matrícula, comprovar junto ao banco, e a gente atingiu essa marca dos 30% com folga, né? Inclusive, passamos a dos 60%. Senhor Jair, foi muito bom a explicação de Vossa Excelência. Vossa Excelência está dando aqui, mostrando a lesura desse contrato, a lesura da gestão do prefeito Guti. Tá? Parabenizar Vossa Excelência que está lá. E a Vossa Excelência deixou bem claro que foi todas as prestações de conta aprovada. Sim, todas. A gente criando uma SEI com sérios vereadores, a gente tem várias coisas para ver. E hoje a gente está dando já um título de honestidade ao nosso prefeito Guti. Só isso. Obrigado, vereador Geleia. Eu pedi para me inscrever aqui. Não. Eu acho que depois dessa, só um cafezinho, né? Vou retificar. Eu suspendo por 3 minutos para que a gente possa aqui se recompor depois dessa performance. Ô, Geleia. Mas é verdade, acabamos de ouvir agora. Mas não vai embora, não. Geleia, parabéns. Tudo. Isso é bom.
Eu queria que o vereador Geleia estivesse aqui. Ele está falando com o advogado. Eu depois passo para Vossa Excelência. Retomamos aqui os trabalhos da nossa reunião. Eu gostaria de aproveitar também para fazer algumas perguntas. Primeiro, agradecer, Jair, por ter vindo. Estava comentando aqui. Essa comissão, para mim, tem sido uma grata surpresa. Os servidores de carreira da Prefeitura, da Municipalidade, têm vindo aqui, têm demonstrado que tem compromisso, acima de tudo, com o serviço público, independente de bandeiras políticas, partidárias. Então, queria agradecer pela presença do senhor aqui. O que eu gostaria só de reforçar é o seguinte: a pergunta que eu ia fazer, o vereador Geleia já fez, e está registrado em ata. O prefeito Guti, portanto, tinha reuniões no gabinete dele específicos sobre esta obra do Viva Baquirivu. O senhor confirma isso? Eventualmente. Então, nós tínhamos... vereador, um momento só. Ele já respondeu a Vossa Excelência. Ele já disse que tinha. Então... que o senhor... Não, eu só estou perguntando, deixa eu terminar de fazer as perguntas, vereador, porque a sua pergunta já me esclareceu e já está registrado em ata dessa presença do prefeito em algumas reuniões, mesmo que fosse eventual. Na resposta ao vereador Geleia também, Jair, você disse que a CAF vinha constantemente à cidade para fazer missões, né, chamado de missões, do banco, da CAF. Ela vinha com qual frequência? No mínimo semestral, né? 2 vezes por ano, pelo menos. Exato. Não teve 2 vezes por ano em ano de pandemia, onde foi feito, se não me engano, só uma virtual, né? Logo no início do contrato. Mas depois ela buscava ter essa frequência semestral. Vossa Excelência também, Vossa Senhoria também disse aqui, na pergunta do vereador Geleia, ou de um outro vereador, que o prefeito fazia a abertura, iniciava essa reunião para que depois eles dessem sequência com os técnicos. É isso, o prefeito fazia essa participação nas reuniões? Sim, ele não conseguiu em todas as missões, né? Mas o secretário americano conseguia na maioria delas. Né? O americano, o secretário estava na maioria e o prefeito estava em algumas. Isso. Portanto, ele tem conhecimento do acompanhamento da obra, era informado. Sim, inclusive a CAF depois dava uma devolutiva ao prefeito sobre a impressão dela em relação ao programa. Essa devolutiva da CAF era uma espécie de um comunicado, era feito diretamente para o prefeito? Isso, tinha um relatório final da CAF, né, em que ela expunha os seus pontos, né, chave em relação àquela missão. E na não participação do prefeito, o secretário americano tinha, né, era delegado a ter esse acompanhamento. E na pergunta também do vereador Geleia, o senhor disse que no gabinete do prefeito aconteceu uma reunião onde tratou da contrapartida de 20%, uma preocupação do secretário Carone de que esse valor não estava destinado ou disponível para que a contrapartida fosse efetivada. Isso foi no ano de 2023, se não me falhar a memória, né, que teve essa reunião. Então, o contrato reza que tem um par e passo de 30, 60 e 90 em relação ao desembolso. Desembolsou 30%, tem que comprovar 30% de contrapartida. E assim por diante. Perfeito. E essa contrapartida chegou em determinado momento que ela não aconteceu por falta de recurso? Não, ela estava na iminência de não se realizar, né? Eu, preventivamente, estava vendo que a prefeitura não estava conseguindo acompanhar isso e chegaria no ponto X que a gente poderia fazer um desembolso e atingisse esse valor de 30% de desembolso e a gente não teria como comprovar esses 30% de contrapartida. Porque a prefeitura vinha realizando a contrapartida basicamente no pagamento de impostos das notas, que realmente isso é exigência do banco, de que o pagamento de impostos não seja feito com o dinheiro do empréstimo, e sim com o dinheiro do Tesouro, né? Então, a prefeitura vinha
fazendo minimamente esse pagamento do dinheiro dos impostos. E por uma questão de fluxo de caixa, estava um pouco protelando, ao meu ver, essa questão da contrapartida contratual, que é uma exigência da CAF. Então, teve essa preocupação, né, e a gente, no frigir dos ovos lá, conseguiu depois equalizar, né, com a comprovação do terreno do Ponte Alta, que entraria como contrapartida. Duas perguntas. O pagamento de notas como forma de contrapartida, ele é previsto no contrato, ok, entendi, é possível. Aliás, é uma determinação, né? Ele não pode usar o dinheiro do empréstimo para pagar os custos de notas fiscais e de impostos. Isso, isso na atual... quando da celebração do contrato era assim, parece que hoje mudou, porque é uma resolução federal, né? Parece que hoje é permitido, com algumas ressalvas. Na época não era? Na época não era. Este pagamento de impostos era um percentual pequeno, mediante a contrapartida total? Pequeno. Era pequeno. Era um esforço mínimo. Era um esforço legal, contratual, mas era mínimo. obrigatório. Isso. Mínimo, só para que as coisas não... por fim, as obras, o secretário Caroni esteve aqui e disse que as obras foram paralisadas ou tiveram seu ritmo diminuído devido ao que ele chama de dotação 01, que seria uma dotação onde precisaria de recursos financeiros nesta dotação para fazer frente à contrapartida. Isso é o secretário Caroni falando aqui. A pergunta que eu faço, essa reunião no gabinete do prefeito, que tratou dessa preocupação, desta dotação ter dinheiro, o prefeito fez algum encaminhamento prático do tipo, vou remanejar recursos para essa dotação? Durante essa reunião, eu desconheço, se bem que, se não me engano, estava o secretário da Fazenda nessa reunião. Salvo engano, parece que ele estava nessa reunião, né? Mas eu não me recordo de ter sido feito esse encaminhamento. Não foi feito? Não me recordo de ter sido feito, pelo menos durante essa reunião. O terreno da Ponte Alta, que foi dado como contrapartida, ele foi aceito pela CAF? Foi. Foi aceito integralmente porque foi feita uma avaliação imobiliária independente em relação ao valor desse imóvel, né? Eu tinha entendido na sua resposta anterior ao vereador Geleia que esse terreno não tinha sido aceito. Não, como contrapartida. Não, o que não foi aceito como contrapartida era uma tese do secretário Caroni de que obras não incluídas no contrato de financiamento, mas obras municipais que fossem contribuintes, por exemplo, uma área de lazer, né, obras de canalização de algum córrego afluente. Né, poderiam ser incluídos no escopo do programa. Mas a CAF não aceitou a maioria dessas intervenções, né, então não foi algo significativo. A prefeitura, o secretário Caroni esclareceu para esta comissão que tínhamos projetos de 3 piscinões. Esses piscinões, um deles, inclusive, foi objeto de uma permuta nessa casa. Pelo entendimento do senhor, essas obras que são obras fora do contrato, como os piscinões, ela não teria condição nenhuma de ser arcado com os valores do empréstimo. Teria que ser por recursos municipais fora do contrato? Exatamente. Pelo acompanhamento até onde eu tinha feito, o empréstimo, como ele foi projetado desde o seu início, né, pelos técnicos da Secretaria de Obras, e de tanto que já tinha sido licitado com a canalização, os recursos remanescentes não dariam na totalidade para implementar os reservatórios. Então, vou repetir a pergunta. Não existiam, se os recursos emprestados não eram recursos suficientes para os piscinões, é isso? Exatamente. Não, o recurso não dava. Se fosse para fazer piscinão, o piscinão não seria feito com aquele recurso. Não seria naquele momento com aquele recurso, não seria. Portanto, teria que ser feito piscinões com recurso próprio. Exatamente. Pelo que vocês discutiram lá. Por fim, eu teria uma última pergunta. Mas o vereador Geleia tirou todas as minhas perguntas. Sobretudo sobre a participação do prefeito Guti, eu queria perguntar mais Obrigado, vereador. Mas o vereador Geleia tirou. Se eu tiver mais algumas aqui no decorrer, eu vou perguntando. Eu queria citar a presença aqui da vereadora Karina
Soutor. Vereadora Karina, por favor, sente aqui na mesa conosco. Tá? Porque está muito interessante, vereadora. Não perca. Brincadeira. Obrigado, vereadora Karina, sempre acompanha a nossa comissão aqui também. Quem pediu a palavra? Obrigado, viu, Jair? Vereador Joseval Queiroz tem a palavra. Bom dia, Jair. Bom dia. Jair, só uma dúvida. Quem que acompanhava as medições da obra? Quem ia na obra acompanhar as medições? Não, essa é uma atribuição do fiscal do contrato, o gestor do contrato, e os fiscais de obra da empresa ECR, que atuavam em apoio à fiscalização de obras. O Carone e o Padilha não ia na obra fiscalizar a obra? Assim, o Padilha era diretor na época, eu desconheço como que era a rotina de trabalho da Secretaria de Obras, né? Eu não sei. Mas ele tinha a liberdade de ir, né, se tivesse alguma dúvida, né? Ele era fiscal acho que das obras de canalização, o Padilha. Tá. No contrato lá, no projeto, existe lá 2 pontes, uma na Papa João Paulo e uma lá na esquina com a Rangel Filho, na Ponte Alta. E essas pontes não foram feitas. Você está sabendo de alguma coisa? Tá, todas as travessias, pontilhões, eles estão no escopo dos lotes. Então, cada lote tem o seu conjunto de travessias aí que eles têm que fazer. Mas, até onde eu tinha acompanhado, estava no nível de projeto. Estava no nível de projeto dessas travessias para serem elas submetidas à avaliação da CAF. Né? Agora, o cronograma exato desses projetos eu já não sei mais, porque já faz mais de 6 meses que eu não estou à frente, né, da UGP. No projeto existe lá como ponte, não travessia. Você sabe que uma ponte gasta mais que uma travessia. Para fazer uma ponte, gasta muito mais. Então, eu só vou pedir a gentileza aqui de ver analisar um relatório que eu tenho da relação dessas travessias e pontilhões, né? Uhum. Eu tenho conhecimento até onde eu estava acompanhando. Seu Jair, fique à vontade, se precisar manusear, fique à vontade, não precisa se apressar nas respostas, não, para que a gente tenha as respostas mais precisas. Até amanhã, estamos aqui até às 14. A partir das 14, volta o nosso estado de greve. Então, só... Eu venho do movimento sindical, a gente tem um nome sobre isso. Depois eu lhe falo. Tá ok. Só assim, complementando a informação, a gente tem aqui que os lotes 1, 2 e 3 são responsáveis por algumas travessias em pontilhões. Então, no âmbito do lote 1, tem a travessia Córrego Capão da Sombra, travessia Córrego Tanque Grande e o pontilhão de entrada do aeroporto. Isso no lote 1. Né? Então, esses córregos aqui, eles desaguam do Baquirivu. E quando forem implementados, eles vão causar interferência no trânsito da Jamil. Então, o que a CAF quer é que, pelo menos queria até onde eu estava lá, que a Secretaria de Obras elaborasse sugestões técnicas de engenharia que minimizassem o transtorno do trânsito que vai ter lá. Né? É isso. Na sequência, lote 2, Pontilhão, Rua Bela Vista do Paraíso. Né? E em seguida, lote 3, Pontilhão da Avenida Pascoal Tomeu, Pontilhão da Avenida Dr. Arthur Marcondes e Siqueira, Pontilhão da Rua João Ranieri e ponte da Rua Tamoto Iwasi, né? Que essa aqui já foi implementada. Só essa? Só essa. Só essa. As outras estão em nível de projeto. E tem a ponte do Guaraçaú, né, na Floresta Fernandes, que aquilo lá originalmente era uma licitação apartada. Só que a empresa ganhadora teve seu contrato reincidido por inexecução. Então, esse implemento foi assumido por um dos lotes. Né? Então, foi construído lá uma solução com aduelas, né? Fazendo uma travessia com aduelas. E foi terminado. Quando eu estava lá, só faltava o projeto de sinalização de trânsito. Eu não sei se foi feito ou não. Essa daí que me chamou a atenção. Gastar 2 milhões e 300 nessa travessia aí. Então isso aí
um pleito de aditivo ao contrato de canalização. Esse aditivo foi aprovado pela CAF. Então, foi apresentado um projeto, passou pela Procuradoria do município, a Procuradoria do município deu o seu aval, né, e a CAF deu o seu aval técnico. Então, na verdade, o que acontece? Para construir essa do Araçaú, né, Florestan Fernandes, teve que suprimir algum custo do contrato. Então, alguma outra travessia foi suprimida para fazer isso aqui, para não onerar o que já estava licitado. Obrigado. Perfeito. Vereador Geraldo Celestino. Tem a palavra. Minha pergunta é... O senhor acompanhou a obra desde o início? Estava lá com a equipe técnica. Qual que é o percentual da execução da obra até a presente data? Que já foram gastos 253 milhões. O senhor sabe o percentual que foi executado? Bom, assim, cada lote, em relação à canalização apenas, né, o senhor está falando, né? Isto. Então, cada lote tem o seu percentual. Então, só ver de cabeça, que a cabeça eu não recordo como estava na época, né? As obras foram retomadas assim nessa gestão, né? Então, a CAF, nessa gestão, já fez uma missão, no mês de abril. E parece que a missão... Até o valor de 253 milhões, que foi até 31 de dezembro. Então, assim, lote 1, segundo os relatórios consolidados da ICR, o lote 1 tinha 60,5% canalizado. 70? 60,5% canalizado. O lote 2, 80,5% canalizado. E o lote 3, que é a parte da divisa com Arujá, 91% canalizado. Falta os taludes, que são as faces laterais, né, da canalização. Para o restante da obra, incluindo os piscinões, o restante da obra, para entregar essa obra, de acordo com o contrato do financiamento, falou 70, 60, 70, 90, né? O restante da obra. Esse dinheiro vai conseguir fazer o término final da obra com esse valor de financiamento? Hoje o dólar está em torno de 5,50. Se o financiamento não cobrir, o Tesouro tem que cobrir, né? Então, esses contratos... Mas o planejamento é que daria para fazer... Mas o que acontece? As obras começaram muito tarde, por conta que a CETESB demorou mais de um ano para liberar o licenciamento da maioria dos lotes, né? Então, nessa questão de ter soltado a licitação muito tarde, os custos dos insumos, os materiais, já sofreram um reajuste. Então, os contratos dos lotes já sofreram, acho que 2 reajustes, se não me engano, né? E esses reajustes são pagos pela prefeitura, né, se o financiamento não suportar até o final, né? Fora isso, teve, acho que, aditivo de prazo também, né, por conta desse atraso inicial que teve em relação ao licenciamento. Então, assim, no final das contas, no final do contrato da CAF, a CAF vai fazer o levantamento e ver se os componentes do empréstimo foram executados, né? E vai fazer o fechamento. Naquilo que faltar, é aporte da prefeitura. Aí é fonte 1, né? Dinheiro do Tesouro. Tá bem, então, obrigado. em tese, essas 20% de contrapartida pode ser maior. Em tese, né? Aí precisa ver a economia que vai ser feita, né? Aquilo que vai ser suprimido, precisa ver. Obrigado. Obrigado, vereador Celestino. Eu gostaria de registrar a presença do vereador delegado Gustavo Mesquita, acompanha a nossa reunião. Gostaria de passar a palavra inicialmente para o vereador Guto, depois para o vereador Danilo Gomes. Só para complementar, a gente tem percebido aqui que o senhor, Jair, conhece bastante detalhes aí do projeto, fala tecnicamente e esclarece aí, tecnicamente, pelo menos, todas as dúvidas aí em relação a esse projeto, né? Inclusive, parece que até mais que algumas outras pessoas que estiveram aqui, inclusive, uma função mais de comando da coisa. Parabéns aí pelo conhecimento técnico. Como é que foi, me ocorreu uma dúvida, como é que foi esse processo de transição? Você estava, provavelmente não num cargo de confiança, como você mesmo disse, já no final do mandato anterior do ex-prefeito Guti, mas você participou desse processo de transição
de um governo para o outro, passando para essa nova equipe que chegou, os encaminhamentos, as questões de avaliação técnica que vocês vinham cuidando do projeto ao longo dos anos anteriores até essa transição de governo? Não, eu pessoalmente não, né? Embora eu tivesse a disposição de fazê-lo, né? Teria até a vontade de fazê-lo, mas eu não fui acionado por nenhuma das partes, nem a equipe de transição, nem a equipe de governo para fazer. Não quero entrar no mérito, mas acredito que poderia ter partido de quem estava na gestão, né? De orientar, montar um time para fazer a transição para quem estava chegando. Bom, só para registrar essa dúvida aqui. Isso em tese, porque assim, o atual secretário de Obras participou do início desse programa, né? Ele tem um conhecimento técnico assim, de primeira ordem, né? De primeira linha, porque os projetos iniciais saíram todos sob sua gestão, né? Depois ele saiu e não acompanhou a execução, né? Mas com referência a esse histórico, ele tinha. Pode ser que ele até, por economia de tempo, não viu necessidade de ter muitas explicações. Depois que houve essa transição, a partir do dia 1º de janeiro, o senhor não participou mais de nenhuma atividade relacionada à função que o senhor tinha de acompanhar esse processo? Não. Aí a UGP foi recomposta, né, com novos membros, né, e o contrato foi agora gerido por uma nova equipe. Obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Danilo Gomes. Bom dia a todos. Bom dia, Jair. Bom dia. Obrigado pela sua presença. Parabéns aí pelo esclarecimento nas suas respostas, nas suas palavras. Jair, esclarece uma dúvida, por gentileza. A CAF determinou soluções inicialmente que não havia nos contratos, no início do contrato? Eu não entendi a pergunta, se puder exemplificar. Um exemplo, a CAF pediu soluções ali no córrego em relação a Jamil João Zarif, em questões de ideias, de mudanças. Isso impactou em algo no aditivo, na obra? E se a CAF poderia determinar alguma mudança no contrato? Não, qual que é o rito de licitação desses componentes? Antes de a prefeitura publicar um edital de licitação, com os projetos e tudo, a CAF tem que analisar previamente. Então, ela tem que analisar a minuta do edital, já com o parecer jurídico da Procuradoria dando ok a essa minuta. Então, pelo menos 15 dias antes da prefeitura soltar na praça um edital, a CAF já tem que ter analisado e dado o seu aval, ou feito alguma recomendação de mudança, antes que seja publicado esse edital. Então, é o contrário, a CAF não coloca itens a mais nas contratações, ela fiscaliza se aqueles itens que ela previamente analisou estão sendo executados, né? E se o município, por uma interveniência técnica, porque a obra de engenharia é uma obra viva, então a gente prevê até onde pode, mas assim no decorrer pode acontecer alguma intercorrência, uma camada geológica não prevista, uma pedra que você tem que dinamitar, uma interferência, uma adutora de água, alguma coisa desse sentido, que vai acarretar uma mudança do projeto, tem que ser comunicada à CAF antes, para ela saber que vai ter essa mudança. Tá. E nesse meio, em alguma dessas intercorrências, durante todo esse período, teve algum momento que isso ocorreu e teve que fazer algum aditamento para um custo maior no contrato? Desconheço. Ok, obrigado. Com a palavra, vereador Dr. Laer Santos. Pega o sem fio. Ô Jair, você participou da pré-elaboração, rascunho, pré-definição que antecedeu ao encaminhamento do projeto de lei para a Câmara Municipal, buscando autorização para contrair o empréstimo de 96 milhões de dólares. Pergunto nesse sentido para saber se houve um mapeamento de quais as providências que seriam necessárias, desde a divisa com Arujá até a conclusão da parte 1. Você participou, ou se você não participou, se houve um pré-estudo dessa natureza para definir quais as providências, inclusive os ditos 3 piscinões? Então, eu acho que os convidados anteriores falaram um pouco do histórico desses projetos, né, de canalização. Então, na verdade,
a construção, a implementação dessa canalização, dessas obras de macrodrenagem, é um projeto anterior do DAE, um órgão estadual, né, que tinha mapeado essa necessidade, analisando principalmente o impacto do rio Baquirivu, da bacia do rio Baquirivu no Tietê. Né? Então, eles queriam minimizar o impacto da bacia no Tietê, evitando enchentes a partir de São Paulo. Na verdade, o foco deles era esse. Né? Só que, para nós, era benéfico, porque tinha o rio Baquirivu, quando alagava, deixava ilhadas vários bairros. Né? Então, houve uma diretriz do governo, a partir de, se eu não me engano, do secretário Marco Antônio, de que ele tinha bom relacionamento no DAE e conseguiria esses projetos para Guarulhos, né, já que o financiamento anteriormente previsto para o Estado implementar isso foi realocado para outros implementos em outras cidades. Né? E aí teve essas considerações, e esse projeto ele foi adaptado à realidade orçamentária de Guarulhos, à realidade de Guarulhos. Então, ele não foi implementado em sua totalidade, com todos os piscinões, que gerariam um custo excessivo, inclusive com desapropriação. Né? Mais detalhes sobre essa gestão, da forma como foi gestado esse projeto, já me foge, porque primeiro que eu não sou engenheiro, né? Então, mas eu não participei dessas tratativas. Né? Então, a partir do momento que o contrato foi assinado e o programa foi implementado, aí que eu tive que fazer a gestão com as ferramentas que foram me disponibilizadas, né? A realidade que já estava sendo feita. Então, você não dispõe de conhecimento de que a definição numérica, custo, etc., nas pré-diretrizes que você fez referência, não sabe me dizer se isso surgiu antes ou depois da lei aprovada? Não sei, não tenho esse conhecimento. Não tem esse conhecimento? Não. Então, poderíamos afirmar, de repente, que foi aleatório esse número aí, porque não temos esse cálculo financeiro? Aleatório não é, porque a linha que o banco se dispõe a financiar os municípios é uma linha dentro das suas capacidades de financiamento. Né? E aí o município cumpre justificar para o banco, com aquela linha X, o que ele vai fazer. Então, aleatório não foi, até porque o banco não vai emprestar. A capacidade de financiamento do município também é averiguada pelas instâncias federais. Tem a chamada CAPAG, né? Capacidade de pagamento. Quando desse programa, do início desse programa, a capacidade de pagamento da prefeitura era nível B, então habilitava Guarulhos a fazer empréstimos internacionais. Sim. Né? Mas, assim, o dimensionamento do orçamento do programa, eu já não participei. E nas reuniões que o prefeito participava, ou que delegou para com a CAF, era discutido sobre os piscinões? Foi discutido em algum momento? Sim, porque, embora a gente tenha dado conta de que o volume de recursos disponíveis até aquele momento não daria para contratar todos os piscinões, a prefeitura se comprometeu com a CAF a fazer a reservação hídrica de um certo volume de água, que seria 1 milhão de metros cúbicos. Né? Se comprometeu. Isso é uma porção do compromisso de reservação do DAE. O DAE era muito maior que isso. Né? Então, Guarulhos teria se comprometido a essa reservação de 1 milhão de metros cúbicos. Com o decorrer do programa, avançando no decorrer do programa, a prefeitura lançou mão de uma consultoria especializada, que é a Hidroestúdio, que foi responsável no início pelo programa do DAE, pelo projeto do DAED. Essa Hidroestúdio, através do seu engenheiro Aloysio Cagnoli, né, é uma referência no município, no estado e no Brasil com respeito à macrodrenagem. Então, ele foi quem elaborou os projetos do DAE. Né? E essa Hidroestúdio ponderou em estudos para a prefeitura de que
660 mil metros cúbicos bastariam para você atingir uma taxa de retorno de 100 anos. O que seria essa taxa de retorno de 100 anos? Segundo cálculos climatológicos dos meteorologistas, uma chuva que alagasse completamente aquela região teria uma recorrência de 100 anos para acontecer, segundo cálculos, né? Então, a implementação desses piscinões daria essa proteção ao município, né? Sem esses piscinões, essa taxa cairia para 25 anos. Então, chuvas que recorrem a cada 25 anos, com capacidade de inundação, estariam abarcadas só pela canalização. Então, a figura dos piscinões só surgiram no curso do contrato? Não, elas estavam previstas por essa compromisso de reservação hídrica, que está junto à CAF. Esse compromisso de 1 milhão de metros cúbicos. Então, esses piscinões já estavam na previsão financeira da CAF? Ela não estava detalhada no contrato da CAF. Não tinha lá um componente piscinões. Certo. Tinha um componente macrodrenagem. E nesse componente macrodrenagem entraria essa questão da reservação, mas não estava definido qual a conformação dessa reservação, como ela seria. Então, essa contratação com o Banco Desenvolve São Paulo, que houve um segundo empréstimo para os piscinões, entre outras obras na cidade, poderíamos dizer que esses piscinões ele entraria na cota de contrapartida do município? Então, dentro do programa, não, a não ser que a prefeitura pleiteasse isso, a contrapartida. Porque, segundo me consta, tendo em vista esse déficit financeiro para abarcar os piscinões, a CAF teria dado uma diretriz, eu não sei se permanece, de que fosse retirado do escopo. Que não precisaria o município comprovar para a CAF já essa reservação. Ficaria por conta do município, né? Por motivo de prazo e por motivo de custo mesmo, né? As áreas inicialmente previstas não estão mais disponíveis, foram invadidas, foram tomadas, né? E os custos de desapropriação não estavam previstos nisso, né? Então, esse empréstimo Desenvolve São Paulo, ele abarca só um piscinão, que é o da Malvinas, né? Que seriam 50 milhões, se não me engano, né? De reais. E os demais ainda estão no nível de projeto. Segundo me consta, para que esses processos todos estão na Secretaria de Obras hoje, né? Desses piscinões previstos, para a manifestação do corpo técnico da Secretaria de Obras. Então, não haveria previsão financeira para os piscinão 2 e 3? Até onde eu estava, até eu acompanhei, não havia, poderia haver, mas a partir dessa gestão, mas até onde eu estava não havia, claro, que havia a reserva desses recursos. E só da Malvina, 50 milhões? Exatamente. Quantos caminhões, aproximadamente, atuaram na remoção? Tinha uma definição contratual a respeito ou era aleatório? Tá, eu não entrei nesse nível de minúcia, porque assim, era essa atribuição da fiscalização do contrato, né? Porque tinha que se garantir que o resíduo ia ser transportado para a destinação correta. Tudo que eu posso te dizer é que havia na planilha dos lotes uma previsão de remuneração por viagens até, acho que, 30 quilômetros, né? E essas empresas comprovaram junto a obras que foi feita essas viagens, documentalmente, né? Mas, assim, para nível de prestação de contas para a CAF, eu não precisaria fazer essa mensuração, né, particularmente. Contratualmente não era obrigado os caminhões estarem georreferenciados, é isso? Dentro do contrato de licitação não tinha essa previsão. Mas, na prática, os caminhões eram georreferenciados? Desconheço. O que eu falei aqui é que, teoricamente, poderia ser, mas eu não sei qual é o impacto do custo nisso. Certo. Né? Isso que eu não... Você fez referência de que ocorria auditoria nos relatórios finais
para posterior encaminhamento para a Secretaria de Fazenda. Acho que foi isso que você falou no início da sua fala. Auditoria da parte de... Hein? Isso. Não, a auditoria externa é um requisito da CAF, é uma obrigação que a CAF impõe ao município, que seja contratada essa auditoria, dentro do escopo do programa, para fazer análise de contas do ano anterior. Então, dentro desse ano, a gente tem até 6 meses para que a auditoria faça a comprovação de contas do ano anterior. Quem contratava essa auditoria? É contratada no escopo do programa Baquirivu. É um componente do programa Baquirivu, pago com financiamento da CAF. Ok, obrigado. Vereador Danilo. Jair, quando o senhor mencionou que no contrato existe a questão da macrodrenagem, os orçamentos, ele também poderia ser, de fato, como o piscinão não estava no contrato, o nome piscinão, a macrodrenagem poderia ser usado para ser feito essa questão do piscinão? Olha, a Secretaria de Obras fez toda a mensuração dos custos da canalização. Soltando as licitações de canalização, depois viu-se que o residual, o que sobrou do financiamento, não cobriria os piscinões na totalidade. Seria necessário que a Prefeitura fizesse o aporte. Tá. Para concluir, nessa questão, quando vocês dizem que, a princípio, para não usar os piscinões, um período de 25 anos, que essa obra que está sendo feita comportaria uma chuva aí até daqui 25 anos, como o senhor mesmo mencionou, tendo em vista que, recentemente, na nossa região ali, no aeroporto, no Veloso, ali o 9º DP, as regiões encheram muito, alagaram completamente. E isso que abriu já os leitos dos rios bastante, e tendo em vista, onde que a gente consegue entender que só daqui mais ou menos uma cota em 25 anos para poder ser, de fato, necessário os piscinões? Eu acredito, leigo, e me desculpa, me perdoa, eu acho que já de imediato deveria ser feito esses piscinões para poder sanar esses problemas em todo o entorno dessa região, que é onde que mais impacta, que é ali no aeroporto. No Veloso, principalmente, tinha anos que não chovia, não alagava tanto como alagou recentemente. A minha região, o 9º DP, a mesma forma. Enchia um pouco, enchia, mas está constante. E não é simplesmente por uma obra que está sendo feita ali nesse momento. Parece que assoreou para lá, limpou para lá e assoreou nesse período, nesse pedaço. Vereador, eu, como o senhor, sou leigo em engenharia, né? Mas eu tento fazer bem meu papel de administrador, né? Em relação a cláusulas contratuais, obrigações do município. Essa estratégia de intervenção, esse plano de ataque, se era mais adequado iniciar com piscinão ou com a canalização, eu já não posso informar para o senhor qual que foi a diretriz que foi tomada, né? Eu não tenho esse conhecimento técnico, né? Eu sei que na questão da canalização, o Rio Baquirivu, ele abrange 70% do município, né? Então, se você inicia com um piscinão, pode ser que esse piscinão não seja suficiente, tendo em vista que o rio está assoreado, as margens já estão tomadas, né? Então, acho que seria necessário mesmo um aprofundamento da calha, né? Agora, a gente precisa ter em conta que a obra não terminou, né? A obra foi feita em 3 lotes simultaneamente, então ela não vem de Arujá num sentido contínuo. Iniciou num trecho no lote 2, um trecho no lote 1, um trecho no lote 3. Essa estratégia de dividir em lotes, provavelmente a Secretaria de Obras tomou para evitar impugnações da obra como um todo, né? Poderia ir respondendo eventuais questionamentos por parte, né? Agora, nos trechos onde não está finalizado, o que ocorre é assim, que as concessionárias implantam em secadeiras, né? Eles fazem um dique para poder secar a área da calha, para poder fazer a canalização. Quando eles fazem esse dique, se há muita ocupação próxima a essas áreas, é de regra que às vezes haja cheias, né? Principalmente se não tem uma boa zeladoria dos córregos, né, das bocas de lobo. Se há muito lançamento irregular perto daquela região, pode ser afetada. Mas, assim, em tese,
é planejado para que no final da obra de canalização não haja mais esses problemas, né? No final da obra, né? Tanto que a gente teve, há 2 anos, uma intercorrência no Presidente Dutra, onde alagou completamente esse Presidente Dutra. E a justificativa que a Secretaria de Obras deu foi que é porque a obra estava lá, né? A obra estava lá, estava contendo o rio, estava fazendo diques, e aí acabou com uma forte chuva que não estava prevista, alagando tudo. E parece que hoje, na última chuvarada, parece que não teve mais problema lá, porque passou a obra por lá, né? Então, prevê-se que terminando, passando a obra pelo Haroldo Veloso, Seródio, não tenha mais esse problema, né? A questão do piscinão do Malvinas é um apontamento técnico feito pela Secretaria de Obras, que o bairro do Malvinas está abaixo do nível do rio. Então, é um piscinão de proteção para esse bairro, porque pode ser que, mesmo com a canalização, uma eventual cheia possa afetá-la. Ô Jair, para me concluir, presidente, o senhor sabe informar se, de fato, no contrato existe o corredor de ônibus ali na Jamil, e também se estava no contrato os campos de futebol no parque ali, por gentileza. Então, o projeto do Parque Linear não estava concluído até a minha permanência junto a esse programa, né? Então, eles estavam sendo elaborados no decorrer das obras de canalização. Então, é implantado um trecho de canalização, a área remanescente era incluída no projeto do parque, né? E assim está se dando sucessivamente. Até ser finalizado esse projeto do Parque Linear, eu não tenho precisão de falar qual que será a área remanescente e número de campos de futebol, mas estão previstos campos de futebol, quadras, com iluminação sustentável, pista de caminhada e ciclovia. Mas não pelo contrato, e sim pelo município. Não, o Parque Linear está previsto no contrato. O Parque Linear foi licitado juntamente com as obras de canalização. Então, a responsabilidade de cada consórcio, de cada lote, é a implantação do Parque Linear. Tá. E do corredor? O corredor é uma licitação à parte, né? O que acontece é que, desde o edital, não está previsto uma pista segmentada de ônibus lá. E a diretriz que foi dada pela Secretaria de Obras é que os custos de desapropriação inviabilizariam. Então, está sendo feita uma requalificação do viário, né? Então, a camada de estrutura acho que já foi feita, a camada intermediária, e falta a pavimentação final da Jamil. Obrigado. Obrigado, vereador Danilo. Eu também pedi aqui uma nova inscrição. Gostaria de fazer algumas perguntas. No tocante, a questão dos piscinões especificamente. Por quê? Uma obra desse porte, onde esse rio Baquirivuaçu, ele corta 70% do município, é natural que qualquer técnico, principalmente fazendo um empréstimo de R$500 milhão, perceba que outras ações precisarão ser feitas. Só essa obra, isoladamente, não conseguiria, porque você apenas está trabalhando com a possibilidade da calha do rio, aprofundamento, enfim. Então, a minha pergunta é o seguinte, os piscinões, pela pergunta do vereador Sandes, pelo que eu entendi, é o seguinte, o piscinão não estava como contrapartida financeira do município. Ele não constava como obrigatoriedade financeira, ou seja, prefeito, dentro do contrato. Mas existia, pelo que você falou, de 1 milhão de metros cúbicos, tanto é que foi reavaliado para 660 mil metros cúbicos. Então, existia, a CAF analisou, pelo que eu entendi que você falou, analisou isso, dando um ok que poderia se fazer em 600 mil metros cúbicos. Sim. É isso? A CAF se posicionou? Sim. Se ela se posicionou, ela achou importante que fosse feito. Sim, achou importante para a funcionalidade de todas as obras de macrodrenagem. Mas pela questão financeira dos custos, como o empréstimo não pode ser majorado, quer dizer, não pode financiar em cima do que já foi financiado, assim, pelo escopo contratual, ela havia com reticência a possibilidade de implantação, né? Então, assim, havia dentro do contrato. Dentro do contrato. Então, Perfeito. havia no horizonte
uma perspectiva de, no futuro aditamento desse contrato de empréstimo, ser retirado como meta do contrato, mas permanecer na recomendação de que fosse feito. Então, ou seja, tem uma recomendação de fazer, e essa recomendação é por quê? Porque a obra, isso eu perguntei para o Francisco Caroni, a mesma pergunta, a obra do Baquirivu sem o piscinão é uma obra que seria um bom investimento de recurso público, resolveria os problemas, traria melhora e conforto para a população? Essa pergunta eu fiz. Sem os piscinões, só com o dinheiro que a gente emprestou e com as obras, pelo que eu estou entendendo, a CAF dá um sinal que não. Ela dá o sinal, financiamos esse aqui, a prefeitura ou adita ou futuramente faz os piscinões, que elas são complementares, ou seja, são obras que vão no leito do rio, mas que têm obras no arredor, no entorno ou próximo do entorno, para que tenha uma efetividade técnica, é isso? Exatamente, para atingir essa taxa de retorno de 100 anos, que é a taxa de retorno inicialmente projetada pelo DAE, né? Teria que ser colocado os piscinões. Então, eu só gostaria de deixar registrado aqui para os vereadores, percebam a gravidade. Nós aprovamos nessa casa um empréstimo, o maior empréstimo da história da cidade. Essa é a maior obra da história da cidade, R$500 bilhão, para poder fazer uma obra que já se sabia, o prefeito já sabia que teria que ter ações complementares, que não são pequenas. Por exemplo, os 3 piscinões. Hoje nós não temos nenhum dos piscinões. Se a obra for entregue agora, mês que vem, é uma obra que vai servir de maneira paliativa e não de maneira efetiva. Então, só gostaria de deixar registrado, por isso que eu fiz a pergunta. Portanto, diferente do que o secretário Caroni falou aqui, os piscinões passaram por análise da CAF. Os piscinões são recomendação. Eles não estão no obrigatório, mas eles estão no recomendado. É isso? Podemos dizer que não é obrigatório, mas é recomendado. É o recomendado. Exato. Perfeito. Então, hoje nós conseguimos chegar aqui a uma irresponsabilidade de um empréstimo feito por uma obra que já se sabe que não vai funcionar, porque ela não tem dinheiro, ou seja, a CAF está dizendo que não tem dinheiro dentro do empréstimo. Não significa dizer que a prefeitura não tem o dinheiro, e se não tivesse o dinheiro, não deveria ter se endividado. Não dá para você começar a sua casa fazendo o telhado. Primeiro eu vou projetar, vou pagar o telhado e depois eu faço as paredes. Não existe isso. Uma outra coisa que eu gostaria de perguntar é, você tem conhecimento desse tipo de empréstimo da CAF em outras cidades? A CAF é um banco de desenvolvimento internacional que ela busca financiar estratégias de desenvolvimento e saneamento básico, né, de melhoria da qualidade de vida. Então, assim, de cabeça eu não me recordo especificamente qual cidade, mas, assim, sim, ela implementou vários programas de macrodenagem em vários municípios já, né? Não só macrodenagem, mas como requalificação asfáltica, áreas de lazer, né? Perfeito. Saneamento. Então, a outra pergunta é o seguinte: o secretário americano, ele esteve aqui, foi o primeiro secretário e secretário, e ele alegou desconhecimento. Ele disse que não conhecia de maneira aprofundada a obra e nem o projeto, porque ele era o secretário de governo, não o secretário de obras. E disse, inclusive, que ele não lembrava direito exatamente quem gerenciava os contratos. Hoje você nos traz uma informação, já feita, inclusive, para outros vereadores, que o secretário participava de todas as missões da CAF. Ou seja, ele se reunia com a CAF e participava, é isso? Exatamente. Pelo menos da maioria das reuniões que eu me lembro, assim. O secretário americano fez reuniões, participou de reuniões que você estava? Na mesma reunião? Na missão? Sim. Sim. Além da missão, outras reuniões fora das missões? Eventualmente, pontualmente, né? Quando havia apontamento por algum membro da UGP, de algum problema que eu achasse que deveria levar ao conhecimento dele. Essa sala de reuniões da Secretaria de Governo é perto da sala onde ficava o secretário? É divisão por corredores, né? Então, no corredor de caminho ao gabinete do prefeito ter uma sala à direita. Perfeito. Então, não era algo longe. Estava ali no mesmo prédio, possibilitando a participação dele. É só para isso que eu perguntei. A outra coisa, Senhor presidente, me permite, dentro desse contexto de fala, claro. Essas reuniões que o secretário participava, elas eram deliberativas? Das missões?
As reuniões que o secretário de governo participava, todas, ou algumas, elas eram deliberativas ou qual era o As reuniões foco? da UGP eram deliberativas. Da UGP, que eu coordenava os trabalhos, né, eram deliberativas, né? Eventualmente tinha participação de algum secretário, como eu disse, né? O secretário americano participava pouco dessas reuniões deliberativas, né? Tendo chegado a algum consenso de deliberação de encaminhamento para as reuniões, se fosse necessário, levaria ao secretário americano para possível encaminhamento, né? Essa questão, por exemplo, que eu ressaltei da reunião sobre a contrapartida, sobre os limites da contrapartida, inicialmente eu levei ao secretário americano, né? E ele também atuou no sentido de intermediar essa reunião com o prefeito. Então, sempre que tinha deliberação, se fazia presente o secretário americano. Na deliberação da UGP, não. Posteriormente, eu poderia levar encaminhamentos ao conhecimento dele, eu, pessoalmente, levaria encaminhamentos ao conhecimento dele. Para encerrar, até para passar aqui, acho que o vereador Lauri pediu a inscrição, o prefeito Guti é o autor da lei que enviou a esta casa para aprovação do empréstimo. O prefeito também é quem assina o contrato de empréstimo, uma vez que ele está investido desse poder, ele não pode terceirizar para nenhum secretário. A minha pergunta é, o prefeito Guti, sobre alguns pontos, ausência de recursos na dotação de contrapartida, necessidade ou indicativo da CAF sobre construção de piscinões, e sobre o andamento do desembolso e dos pagamentos para a obra fluir, para a obra continuar, esses 4 itens, nós podemos afirmar aqui que o prefeito tinha conhecimento? Poderia ser estranho algum tema desse ao conhecimento? O prefeito poderia alegar que não tem conhecimento sobre a necessidade de piscinões, sobre a necessidade da contrapartida? Desconhecimento, não. Ele poderia não ter conhecimento profundo, pormenorizado, dos dados técnicos. Mas algumas questões ele dava diretrizes. Por exemplo, a questão dos piscinões. Ele determinou que se fosse, através do secretário Ayrton Trevisan da Justiça, se fosse viabilizada essa questão, vendo terrenos aí no município que fossem disponíveis, né? Então, isso aí andou sobre a Secretaria da Justiça um bom tempo. Por determinação do prefeito. Sim. Portanto, o prefeito tinha conhecimento da necessidade dos piscinões, da necessidade não, da urgência dos piscinões, e ele determinou que esses piscinões fossem resolvidos. Sim, havia secretários que tinham essa diretriz, né, de viabilizar essa questão. Perfeito. Em algum momento, nós já convocamos aqui o secretário americano e o próprio prefeito Guti já está aprovada a vinda dele, ele estará conosco aqui no próxima terça-feira. Em algum momento, aqui não tem confirmação, né, vereador? Ou vem, né? Porque é público, está todo mundo sabendo. Aliás, temos até representantes aqui que já devem ter conversado com o prefeito sobre isso. Os próprios membros do partido acabam falando e avisando. Eu só gostaria de dizer o seguinte, o prefeito, ele vai estar conosco aqui. Então, ele sabe, o secretário americano foi chamado aqui. Está escrito, Lauri, eu já passo para você, vereador. Já foi chamado aqui. Tanto o americano como o ex-prefeito Guti, em algum momento agora, pediram informações para você, ligaram alguma coisa, algum documento que você tenha no seu arquivo pessoal para poder fazer a explanação aqui, ou não entraram em contato em nenhuma hipótese? Não, nenhuma hipótese. Eu tenho um vínculo bom com o secretário americano antes de prefeitura, um vínculo profissional. Então, conversamos amenidades apenas, mas em nenhum momento nada substantivo sobre a sua oitiva, né? O prefeito Guti não te procurou para pedir nenhuma informação para embasar o depoimento dele nessa Não, em nenhum momento. Perfeito. Passa a palavra, obrigado mais uma vez, passa a palavra aqui para o vereador Lauri, a gente está indo aqui já para os encaminhamentos finais. Bom, inicialmente eu gostaria, eu não sei se chegou aqui a casa, eu gostaria de solicitar ao presidente
exatamente a troca de matrícula, daquela troca de terreno para piscinão, como aparentemente não tem verba da prefeitura inicialmente para fazer esses piscinões, pelo que eu percebo, eu gostaria que solicitar que as matrículas, se as trocas já foram efetivamente feitas no projeto aprovado por essa casa, e gostaria que essa comissão solicitasse informações disso para verificar a não mais possibilidade de conclusão dessa permuta. E segundo, verificar na parte em que a empresa ficou com a área da prefeitura, solicito também, presidente, que o senhor peça aos órgãos competentes que qualquer obra seja paralisada com relação ao terreno permutado, que nós recebemos uma doação, né? Temos uma área, uma troca de 22 milhões por 11 milhões. Eu também gostaria de saber se tem alguma coisa aprovada na prefeitura, na troca, nessa permuta da empresa que ficou com a área da prefeitura, para que também seja paralisado qualquer obra que tenha sido aprovada naquele terreno, já que o piscinão ainda está parado. Essas são todas as solicitações que eu faço para que a gente possa dar continuidade nesse assunto. Eu gostaria de pedir, fazer o senhor me disse que você fazia a previsão orçamentária, baseado, claro, em informações técnicas, para os próximos 6 meses e solicitava o desembolso da CAF. Então, o dinheiro viria antecipadamente, é isso? Sim. Correto? Exato. Eu queria entender, se o dinheiro vem antecipado e depois nós comprovamos, através de notas, aquelas coisas, como que pode ter 90% da obra concluída e nós antecipamos em certas obras 60%, por exemplo, um dos trechos só está 60%. Se nós fazemos a previsão orçamentária para o futuro, o dinheiro vem primeiro e depois nós comprovamos. Então, o dinheiro já veio e nós só comprovamos 60%, é isso? Você entendeu a minha pergunta? Não, exatamente. Se nós pedimos, quando a gente faz uma obra, a gente vai pagando a posterior. O cara constrói ali, final de semana a gente vai lá e paga. Na prefeitura é o contrário. Ela faz uma previsão, porque ela, futuro, pede o dinheiro antecipadamente, aí depois é executado aquele trecho e a prefeitura confirmava através de notas do serviço efetuado. Eu queria entender, então, nós já recebemos boa parte do dinheiro e ainda não efetuamos o pagamento, seria isso? Porque tem trecho que tem 60%, o senhor já deve ter mandado, até 2024, claro, previsões orçamentárias para o futuro, seria isso? Porque está fugindo da regra normal de uma obra. Então, até onde eu estava acompanhando, a prefeitura tinha feito 8 pedidos de desembolso à CAF. Então, 8 pedidos. E esses pedidos tinham valores diversos, eles poderiam chegar até 20% do contrato como um todo, né? Para fazer esses pedidos, teria que comprovar a necessidade. Então, faz esse cronograma de um plano de ataque de ações futuras. A CAF aprovando, libera o dinheiro. E a gente tem 6 meses para fazer a prestação de contas. A gente pode fazer essa prestação de contas de uma vez ou parceladamente, de cada desembolso. Se eu não me engano, acho que tem um saldo na conta, eu não acompanho mais, mas acho que tem saldo na conta desse empréstimo, que ainda está para vencer o período de comprovação, e a prefeitura não comprovou ainda, porque não tem as medições. Né? Parece que essa obra paralisou um tempo, né? por essa questão da fonte 01, né? Então não foi feitas as medições, então tem esse residual aí. Agora, a CAF jamais daria assim, o aval da aprovação se não houvesse a comprovação documental e nas suas visitas em campo de que aquilo refletia a realidade. Então, mas assim, eu estou falando na questão da canalização. Ainda faltam os taludes. A gente sabe. Né? Mas tem obra que já tem 90% concluído. Um trecho da lá, laje. 90%. Da laje. Da laje, que é a parte interna lá do... Exato. Ainda faltam todas as questões laterais, né?
taludamento. O lote 1, que é o mais complexo, porque ele é uma parede vertical, que tem que fazer um pré-aterro também, então é outra tecnologia. E o fundo é rachão, não é laje. Não, então, o jeito de medir é diferente, então, nesses 60%, o jeito de medir é diferente. Então, efetivamente, de cada trecho, a gente não tem uma noção exata de quantos por cento de cada... A laje é uma coisa, a obra como um todo, de cada trecho, nós não temos o percentual do que já foi concluído. Então, esses 90%, vou falar igual a Dilma de novo, não é os 90% da obra, é só os 90% da laje. Eu quero saber o total da obra. Quantos por cento de cada trecho já foi efetuado? Lote 2, por exemplo, estava com a questão de fundação, paredes lá de fundo, 82%, e a questão do talude, segundo os dados que eu tenho aqui, 26%. Vocês não têm um todo, né? Um todo, geral. Até porque, assim, o cronograma de plantação é diverso, né? Então, não dá para saber o tanto que já foi construído de cada trecho e o quanto já foi adiantado de cada trecho, é isso? Em números totais globais, eu não tenho esse número agora. Vereador Geleia, protetor, com a palavra. Jair, a vida de Vossa Excelência aqui foi fundamental. Muita boa explicação. Isso mostra que alguns colegas estavam falando umas besteiras completamente. Já chegaram a falar que a obra estava até no 100% já pronta. Eu cheguei até a ver essas histórias. E o que a Vossa Excelência está trazendo aqui, que não corresponde com a verdade dos colegas estão falando. A Vossa Excelência veio aqui tudo preparado, mostrando, deu uma aula. Apesar de Vossa Excelência não ser engenheiro, mas Vossa Excelência tem uma capacidade... Gente, a gente aprende, sério, viu? Então, eu fico feliz de saber que Vossa Excelência participou da gestão do prefeito Guti. Foi uma ótima escolha ter a Vossa Excelência lá. Espero que também o prefeito Lucas aproveite Vossa Excelência, que é um excelente com esse conhecimento que Vossa Excelência tem. Está indicando? O vice-líder está aqui, o vice-líder poderia acatar já essa indicação, o líder, né? Olha, funcionário de carreira, de administração. Olha, ó. Obrigado. Então, é só para deixar bem claro que hoje eu estou indo, vou ter que sair, presidente, porque eu tenho uma outra agenda, mas estou indo tranquilamente, de saber da administração que eu participei, de um membro do meu partido, que é o prefeito Guti. Fez uma excelente administração, Vossa Excelência mostrou que está tudo em ordem. Não só Vossa Excelência testou, como a CAF também testou. E pediu os piscinões. Não, Vossa Excelência, o prefeito Guti começou a caminhar essa direção. E se a gente prestar bem atenção no que ele falou, a gente não começava pelo piscinão. É que Vossas Excelências querem tumultuar, partir para outro lado. Mas o orador aqui, veio aqui, ele explicou para a gente que a gente precisava primeiro... Como é que começa uma obra? Vocês já querem começar a obra de trás para frente. E ele deixou bem explicado para a gente que primeiro precisava limpar o rio, depois cuidar dos leitos em volta do rio, precisava cuidar de algumas pontes. Então, senhor Jair, parabéns. Fico feliz com o depoimento da Vossa Excelência. Estou saindo aqui e falo para Vossa Excelência, obrigado pelo atestado que Vossa Excelência trouxe hoje ao prefeito Guti. Tchau. Vereador Geleia, peço só que aguarde. Nós já estamos terminando, vereador, porque tem um ponto final. Bom, o senhor quer ir? Quem avisa, amigo é. Tem um ponto final aí. Tem uma questão final que eu acho que era bom Vossa Excelência estar presente. Eu só gostaria de dizer o seguinte, a obra, ela, por último, para encerrar mesmo, o vereador Geleia disse que a obra foi feita de maneira correta do ponto de vista dos seus tempos. Na verdade, como a gente está trabalhando com água, com um curso de água, o governo do estado fez, há uns 6 anos atrás, lá na ponta, perto do Parque Secap, perto da chamada Praça do Esporte, fez alargamento, fez todo um serviço ali, demorou, né, para ser feito. Ou seja, no final do curso d'água.
2 anos de obra, no final do curso d'água. A minha pergunta é, eu imagino que a obra, para dar o efeito, ela vem sendo trazida da parte baixa do rio para a parte alta. Porque se você faz da parte baixa, a quantidade de águas que vem se arrastando, você vai chegar lá com a parte baixa já pronta. Quando você faz um ataque, aí, como vocês chamam um ataque, em todos os pontos, significa que você mexeu em todos os lugares. Então você teve que fazer dique, ou corta-rio, ou qualquer outro nome que queira dar no Presidente Dutra, deu problema de enchente. Foi feito isso ali na região do Haroldo Veloso, deu problema de enchente. Ou seja, as coisas foram feitas em todos os lugares ao mesmo tempo. E pela publicidade feita de pré-campanha eleitoral, imagino que isso tinha um efeito eleitoral para a época. Dizer, ó, estamos mexendo em vários lugares ao mesmo tempo. Mas, do ponto de vista da obra, eu acho que foi um desastre. Porque se você está com a parte primeira pronta, ok, o servidor já disse aqui, que, na verdade, para evitar impugnações, então, faz e tal. Pergunta clara que eu quero dizer é o seguinte, essa decisão de começar a obra dos 3 lotes em todos os locais é uma decisão da CAF, é uma decisão do projeto apresentado pela Prefeitura ou é uma decisão de quem executa a obra? É uma decisão da Secretaria de Obras. A Secretaria de Obras formatou as licitações nesse sentido. Exatamente para possibilitar maior concorrência, né, e evitar possíveis impugnações que poderiam paralisar a obra como um todo, né. Se bem que, no projeto, todos os lotes são compatibilizados, né. Nos projetos, assim, não há como um lote ter um projeto discrepante em relação ao outro lote. Perfeito. Mais alguma pergunta de algum vereador? Vereador Biriba. Jair, em uma das suas falas, você disse que teve 8 antecipações do valor na CAF. Você saberia explicar exatamente a última solicitação de antecipação e o mês que foi feita essa solicitação? E valor? Eu não tenho de cabeça a data exata, mas acho que é em torno de 10 milhões de dólares a última. Mas o mês exato? Junho Mês de 2024, exato. outubro de 2024? Se eu não me engano, foi no final de 2024. No final de 2024, foi feita a antecipação. Então, a dúvida gera por quê? Porque já que foi feita a antecipação de valor no final de 2024 e a obra teve paralisação no final de 2024, alguma coisa não se encaixa, né, nessa questão. Eu devo dizer que eu desconhecia as razões concretas da diminuição do ritmo da obra até a virada do ano, né? Porque a Secretaria da Fazenda, ela cuida das finanças do município e a contrapartida viria do Tesouro. Então, eu não sei, eu não tenho conhecimento do fluxo de caixa da prefeitura, né? Essa gestão da Secretaria da Fazenda, né? Mas parece que essa questão que impactou o andamento dos trabalhos, né? Mas a Secretaria de Governo não entrava no fluxo de tarefas em relação a isso, né? A viabilização do orçamento municipal com arrecadação ou com outras alternativas é da Secretaria da Fazenda, né? Agora, pode ser que o secretário de Obras tenha feito gestões junto à Secretaria da Fazenda, isso eu já não sei, porque ele teria autoridade para fazer essas gestões junto ao secretário da Fazenda em relação ao seu orçamento. Então, aí eu desconheço. Então, essa parte fica a parte da Secretaria da Fazenda. Exatamente. Ela deve ter contingenciado, né, o orçamento para fechar as contas do final do ano. Mas isso eu estou falando, um ponto de vista bem a grosso modo. Então, teria que ter um especialista da Fazenda Municipal para aclarar mais as dúvidas. Tá ok, obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Santos pediu. Jair, consta que o Desenvolve São Paulo emprestou para a cidade 170 milhões. Em 2022 foram 80 milhões para pavimentação e recap. E em 2023, através da lei aprovada por essa casa, a Lei 8154,
foram 90 milhões. Segundo o que consta nessa lei, para piscinões, drenagem e saneamento de obras, de pavimentação e abertura de acesso à rodovia Presidente Dutra. O que esses itens têm a ver com a obra específica do Baquirivu? Porque na simples leitura aqui dá para quem é leigo confundir um pouco. Presidente Dutra, saneamento, drenagem, piscinões. Na verdade, o banco emprestou esses recursos, mas assim, foi a justificativa que o município usou para ter esse empréstimo. Mas, na verdade, assim, como é um empréstimo municipal, que não entra no programa do Baquirivu, né, o que importa ao programa é só a parcela do que será utilizada no piscinão, né, que são esses 50 milhões. Né. 50 milhões estaria, então, dentro desses 90. Estaria Sendo que, além do piscinão de 50 milhões, como você fez referência do Malvinas, que não está dizendo aqui que é Malvinas, tem ainda a parte de drenagem, saneamento e acesso do Presidente Dutra. Não tem nada a ver com o custo da obra? Eu desconheço isso no âmbito do programa, a necessidade. Pode ser que tenha... Mas que acesso é esse do Presidente Dutra? Não sei. Você participou da criação dessa ideia, encaminhamento para esta casa, projeto de lei? Não participei. Muito obrigado. Não. Perfeito. Vereador Joseval, falou o presidente Dutra, o vereador Joseval já se habilitou. Os caras faziam empréstimo sem ter pouca nenhuma. Provavelmente sim. Não tem a ver no âmbito... não tem a ver no âmbito do programa. Né? Obrigado. Gente, tá igual o jogo do Corinthians. Enquanto não marca o pênalti pro Corinthians, não acaba o jogo. Vamos lá, não é, vereador? Faz sentido. Vereador presidente Edmilson Souza e demais colegas, é só uma questão de encaminhamento. Eu acho que talvez uma angústia desses novos vereadores, no caso aqui, que estão no primeiro mandato, Piriba, eu, Joseval, nós falamos isso na primeira sessão. O Joseval falou também depois da gente fazer uma visita em loco. Pedi para o senhor avaliar, dentro das suas condições, dentro da relatoria também, se essa visita ela pode ajudar na elaboração de um relatório, na apropriação melhor dos detalhes dessa obra, para que a gente possa ter mais condições. Então, reforce essa consideração para vocês avaliarem se a gente pode fazer isso, tá bom? Perfeito. Acho que assiste razão Vossa Excelência. Na verdade, a gente optou por ouvir todos, porque, por exemplo, tem elementos que, se a gente tivesse visitado no começo, a gente não saberia, né? Que cada pessoa que vem aqui nos esclarece uma parte, né? É como se fosse montar um quebra-cabeça e, ao final, a gente verificar no local que peça que falta e se falta mesmo. Aí, só para, perdão, aí fica o critério da presidência, se faz antes ou depois do prefeito Ruth, antes do relatório. Essa questão das passagens, pontes também, que o vereador Joseval sempre traz, é importante que a gente verificar logo. Obrigado. Perfeito. O vereador Lauri, por erro meu, tinha feito também uma consideração sobre requerimento de informações sobre uma área destinada para piscinão. Eu acho que nós já encaminhamos, eu pergunto aos técnicos aqui, aquela questão da lei que foi aprovada nessa casa, fazendo uma permuta de uma área municipal com uma área... já foi enviado o questionamento? Ainda não? Então, eu peço que seja feito um questionamento nos seguintes termos à Prefeitura. Solicite informação sobre se a lei aprovada nessa casa foi levada a efeito, se a área municipal foi registrada em cartório, se existem obras licenciadas ou em curso na área que passou a ser do particular. Mais alguma coisa, vereador Lauri? No meio das perguntas, eu gostaria que os projetos ou os processos na área do particular fossem enviados para essa comissão, para a comissão aqui para ser. Preocupação do vereador Lauri, embora pareça não ter foco, não ter ligação com essa comissão, mas tem, porque essa casa aprovou, e até onde a gente sabe, me parece que teve processos de aprovação
na área que era da prefeitura por parte do particular. Precisamos saber se eles já estão com a emissão na posse, se eles já têm registro, que tipo de aprovação foi feito, até porque eu acho que ela está comprometida, tendo em vista as informações que foram passadas aqui. É a Lei 8.307 de 2024. 8.307/2024, para os técnicos. Isso até mesmo para não prejudicar o particular, porque, de repente, ele começa uma obra, já tem os seus custos lá, e aí, de repente, o negócio para no meio, então complica. Perfeito. Não havendo mais nenhuma pergunta, eu passo aqui para as suas considerações. Primeiramente, queria, em nome da comissão, em nome do nosso legislativo, agradecer a sua presença, informações. Como eu disse anteriormente, essa comissão não tem por objetivo expor ninguém, não tem por objetivo utilizar-se dela para atingir a honra de ninguém, muito menos utilizá-la de maneira de qualquer tipo de ação política. O que nós queremos é apenas esclarecer o que aconteceu com essa obra, e eu quero parabenizá-lo pela disposição. Até agora, todos que nós chamamos vieram, porque efetivamente têm informações a trazer e são informações de interesse público. Então, para as suas considerações finais. Inicialmente, eu agradeço a oportunidade, presidente, na pessoa do senhor, a todos os vereadores aqui, né, e poder prestar as informações que a sociedade requisita, né, para esclarecimento de um programa de tamanha relevância, né. Eu acredito que tem a sua grande importância nessa questão de acabar com o sofrimento desse pessoal que vive nessas regiões, né. Eu sou morador de Guarulhos também, né. Moro no Bela Vista, minha família é da região do Taboão, então eu tenho interesse pessoal de que essa obra tenha o seu bom término, né, para a felicidade geral aí da população. Obrigado, obrigado mesmo pela sua presença. Você está dispensado aí. Obrigado. Bom trabalho. Se precisar de mais algumas informações, a gente te procura, tá bom? Obrigado. Obrigado mesmo. Ao final nós vamos passar o chapéu aqui para o presidente do sindicato, está aqui à minha esquerda. Tesoureiro. Gente, olha, eu gostaria só, antes de encerrar a nossa reunião, eu gostaria de consultar todas as decisões, viu, vereador Geraldo? Todas as decisões dessa comissão têm sido tomadas de comum acordo com o grupo que compõe, independente da questão de ser oposição ou ser base, a gente sempre tem consultado todos os vereadores, e por isso até que eu pedi que o vereador Geleia permanecesse, porque talvez ele poderia ter uma opinião diferente da que eu vou colocar aqui. Eu obviamente, poderia fazer isso, porque a aprovação da convocatória do prefeito Guti já foi feita, por essa comissão, aprovada por essa comissão, com voto contrário de 2 vereadores, mas por ampla maioria aprovamos, e eu gostaria poderia já fazê-lo sem precisar comunicar, mas eu gostaria de passar por essa comissão, que nós precisamos, além dos meios normais de citação do ex-prefeito Guti, a gente vai publicar um edital de citação para que não seja alegado nenhum prejuízo à ampla opinião, defesa dele, se é o caso de defesa, aqui nessa comissão. Então, eu queria aprovar nessa comissão que a gente publique um edital de citação do prefeito Guti sobre a vinda dele aqui. Eu pergunto entre os vereadores, podemos fazer dessa maneira, essa publicação? De acordo, presidente. Vereador Guto, de acordo. Vereador Geraldo Celestino. De acordo. De acordo. Vereador Josival, de acordo. Vereador Danilo, de acordo. Vereador Danilo, de acordo. Vereador Biriba, de acordo. Vereador Biriba, de acordo. Esse vereador concorda com a proposta, obviamente. Vereador Gilvan Passos, de acordo, senhor presidente. Vereador Gilvan, registre-se, de acordo. Vereador Lauri. Eu, como líder do PSB, solicito que seja feito um convite formal, até como tem sido feito agora. Então, não estou de acordo com que seja através de edital. Solicito que seja feito formalmente, igual foi feito os convites até agora. Já foi feito. Sim, sou voto vencido só para poder passar para frente.
Exatamente. Registrado o voto do vereador Lauri, então, por maioria, nós vamos proceder. Peço à casa que elabore o texto para que a gente encaminhe para a publicação no Diário Oficial do Município. Vereador Geleia me ligou aqui agora pedindo também, falar que ele não concorda. Voto de ausente não tem validade nenhuma. Não, já estamos, a prova já está aprovada, é o prefeito Guti, terça-feira que vem, aí nós decidimos a partir da vinda dele. Não, era só para bater a foto mesmo. Vereadores, eu queria agradecer, então, nos encontramos terça, 9, tem almoço aqui, não falta nada. Obrigado, dou por encerrada a presente reunião. Solicito a presença do secretário de Governo, Santiago. O almoço está chegando.